Boa tarde, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar com vocês hoje sobre o livro Ative Seu Cérebro, capítulo 2. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Como tem sido maravilhoso esse livro, Deus tem ministrado o nosso coração. E vamos lá para o capítulo 2. Capítulo 2: Escolha e a vantagem de perspectiva múltipla que você possui. Passagem bíblica-chave, que é a paz. O que é a paz? A harmonia da alma que vem de Cristo. A paz de Cristo que seja o juiz, ou seja, atue como arbítrio sempre em seus corações, decidindo e estabelecendo com caráter definitivo sobre todas as questões que surgem em suas mentes, nesse estado de tranquilidade, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Corpo de quem? Corpo de Cristo. E sejam agradecidos, contentes, dando graças a Deus. Colossenses 3,15. Conceito científico relacionado a esse versículo: escolhas são reais e o livre-arbítrio existe. Você tem a capacidade de manter o controle sobre si mesmo, observar seus próprios pensamentos, pedir ajuda de Deus e mudar os pensamentos tóxicos e negativos, ou gerar pensamentos positivos e saudáveis. Vocês lembram que na introdução, que toda manhã, novas células são formadas, geradas, para te ajudar a adquirir pensamentos positivos? Quando você faz isso, seu cérebro responde com um impulso neuroquímico positivo e mudanças estruturais que vão aumentar sua inteligência, saúde e paz. Você vai experimentar a harmonia da alma. É isso que a palavra do Senhor está nos falando aqui. Essas são afirmações óbvias. No entanto, muitos de nós levamos a vida como se fôssemos vítimas dos acontecimentos, das circunstâncias, da biologia e de qualquer outra coisa ou pessoa a quem possamos pensar para culpar. O problema hoje em dia, que o que acontece é isso. Essas afirmações são reais, são óbvias, que nos leva a acreditar que somos vítimas dos acontecimentos, das circunstâncias, da biologia, e ainda arrumamos alguém sempre para culpar. Como terapeuta por quase 22 anos e tendo alcançado milhões de pessoas através dos meus seminários, livros e aparições na mídia, as afirmações que faço, mais do que quaisquer outras, são: você não é uma vítima. Coloca no seu coração isso. Você não é uma vítima. Fala: eu não sou vítima. Você pode controlar suas reações, sim. Você tem escolha. O livre-arbítrio não é uma ilusão. Todos nós, incluindo cristãos tementes a Deus, acabamos sendo vítimas de declarações na mídia feitas por neurocientistas e pesquisadores, que geram as manchetes de jornal com perguntas como: o livre-arbítrio é uma ilusão? O problema, no entanto, é que esse ponto de vista não pode ser conciliado com o que sabemos sobre o cérebro humano e com o que a Bíblia fala sobre nós, enquanto humanos. Em um artigo, um analista jurídico até perguntou: já que os nossos cérebros causam tantos comportamentos, então todo comportamento pode ser desculpado. Essa é uma hipótese muito perigosa. Eles basicamente estão dizendo que não somos responsáveis por nossas ações, o que fornece uma desculpa para fazermos o que quisermos fazer sem consequências. É o que eles dizem, né? Devemos sempre lembrar que cientistas não são Deus, apesar de que, às vezes, eles agem como se fossem. Eu sou uma cientista, e se não consigo apoiar um fato científico através da Bíblia, questiono a validade dele. Filósofos e cientistas discutem há muito tempo se temos ou não livre-arbítrio. Alguns argumentam que ele é apenas uma ideia pitoresca e antiquada. É claro, o mero fato de que as pessoas discutem esse assunto significa que elas estão usando seu livre-arbítrio para formular suas opiniões e escolher suas respostas. É óbvio isso, não é verdade? Então, eles literalmente estão destruindo o próprio argumento.
Um neurocientista pode dizer que decisões voluntárias são determinadas antecipadamente pela atitude cerebral. Esse argumento diz que o cérebro é como uma máquina que possui vários programas funcionando, a qual não temos qualquer controle. Essa máquina produz a mente, e assim passamos a vida reféns da vontade e à mercê desses programas. E ainda, neurocientistas usam técnicas de reprodução de imagens cerebrais e terminologias sofisticadas para argumentar que o livre-arbítrio é apenas uma ilusão. Não podemos escolher pensar do modo que Deus deseja. Como uma patologista da comunicação se especializando no campo da neurociência cognitiva, minha pesquisa trata principalmente de como os seres humanos pensam e o impacto disso no que eles dizem e fazem. E eu cheguei a uma conclusão muito diferente do que aquela de quem pensa ser livre-arbítrio apenas é uma ilusão. Estou completamente convencida de que a nossa habilidade de reflexão e de escolha dada por Deus significa que o nosso livre-arbítrio influencia a nossa mentalidade, a qual produz o nosso estado mental. Nós temos livre-arbítrio para pensar. Nós não somos uma máquina. Não somos uma máquina. Isso é tão importante para o potencial e o comportamento humano que eu tenho dedicado minha vida a entender o processo de pensamento e como podemos escolher pensar de como Deus deseja, do modo como Deus deseja. Longe de explicar o livre-arbítrio, na verdade, a evidência neurocientífica explica como ele funciona. O biólogo molecular Francis, junto com James, ganhou um prêmio Nobel em 1962 pela descoberta deles do DNA em 1953. Disse que o livre-arbítrio é uma fábula de mente simples e o rejeitou como uma confabulação simplória. Quando fez sua afirmação, Crick esqueceu algo importante. Ele escolheu, com seu livre-arbítrio, formular aquele pensamento e expressá-lo, provando a existência do livre-arbítrio. A atividade cerebral pode ser identificada no córtex pré-frontal, bem acima das sobrancelhas, e no lobo parietal, no topo da sua cabeça. 7 a 10 segundos antes de uma ação ser verbalizada ou feita. Muitos cientistas usam esse fato para argumentar que a ação já estava codificada. Eu vejo isso de forma diferente. Eu estou bem acompanhada por cientistas como Jeffrey, Norman e outros. Meu argumento é que essa atividade cerebral é atividade de processamento que fazemos inconscientemente no nível inconsciente, ativo e muito real. Nós vamos ver no capítulo 8. Que é alterado pelos pensamentos, memórias, que introduzimos em nossas mentes inconscientes ao longo do tempo. Nessa fase, nós escolhemos acrescentar nossa própria percepção única, baseada nesses pensamentos introduzidos que formam nosso ponto de vista em nosso processo de verbalizar ou agir. Portanto, em outras palavras, o que dizemos e fazemos está baseado naquilo que nós estabelecemos em nossas mentes. Nós avaliamos essa informação e fazemos nossas escolhas baseadas nela. Depois escolhemos construir um novo pensamento. E isso é o que orienta aquilo que falamos ou fazemos. Essa atividade cerebral, vista na reprodução de imagens cerebrais, não é o resultado de uma atividade mecânica. É simplesmente a construção até o momento de consciência. É a atividade de uma rede de circuitos neurais que começa a se preparar para uma próxima decisão muito antes que ela entre em nossa consciência. É a intelectualização que está acontecendo na mente inconsciente. Em outras palavras, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Não somos conduzidos por forças além do controle do consciente. Somos responsáveis por cada pensamento e decisão que fazemos. Somos seres altamente inteligentes com livre-arbítrio e somos responsáveis por nossas escolhas. Alguns pesquisadores à frente de seu tempo descobriram que, quando as pessoas duvidam do livre-arbítrio, elas se tornam mais desonestas. Olha que incrível.
As pessoas duvidam do livre-arbítrio, então se tornam mais desonestas. E quase como se negar o livre-arbítrio oferecesse a melhor desculpa para que as pessoas agissem como querem, sem responsabilidade por suas ações. Sabemos que temos responsabilidade, né, por nossas ações. Outros pesquisadores descobriram que acreditar no livre-arbítrio guia as escolhas das pessoas para que elas sejam melhores e mais morais. Eles chegam a dizer que quanto mais os estudiosos investigam o livre-arbítrio, mais motivos surgem para se acreditar nele, e que, complementando, aqueles que creem o contrário estão enganando a si mesmos. Eclesiastes 7:29 diz: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Uma definição padrão de livre-arbítrio é o conjunto da capacidade de imaginar futuros caminhos de ações, decidindo quanto ao motivo de uma pessoa escolhê-las, planejando as ações de alguém à luz dessa decisão e controlando as ações em frente ao conflito de desejos. Lembro de Caim. Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Mas Deus falou com Caim assim: olha, você tem a escolha, Caim. Né? Eu estou falando as minhas palavras, mas Deus falou: Caim, cabe você dominar o mal que é em ti. Eu estou aqui para receber a sua oferta, mas domine o mal que é em ti. Ou seja, Caim, ele teve o livre-arbítrio, ele teve o poder da escolha. Só que foi controlado, né? Ele não quis controlar. E Deus falou: cabe você dominar o mal que é em ti. Então, Deus deixou, gente, nós não somos máquina, não somos robôs. Deus nos fez seres humanos com livre arbítrio. Deus colocou no jardim a árvore e falou para o homem: não coma. Por quê? Deus estava dando ali o livre arbítrio, o poder da escolha. E nós também temos isso. Todos os dias devemos fazer escolhas conscientes. Temos a escolha, temos o livre-arbítrio. E dessa maneira, eu acredito que nós escolhemos agir o caminho de Deus ou de Satanás. Caim não quis escolher o caminho de Deus. Ele preferiu matar o seu irmão porque a oferta dele foi rejeitada. Ele não tinha sido rejeitado por Deus. Só que cabia lhe dominar aquilo. A ciência está comprovando o livre-arbítrio até o nível genético. Vamos dar uma olhada nas evidências. Escolhas ocupam espaço mental. A escolha tem um espaço mental perto da parte frontal do cérebro. Esse espaço inclui muitos circuitos que começam no prosencéfalo basal, entre as sobrancelhas, e se estende até o lobo frontal, o qual possui um conjunto impressionante de funções que está conectado a todas as outras partes do cérebro. É também onde conexões de todas as outras partes do cérebro se encontram. Circuitos específicos vão para estruturas como o lobo da ínsula, o corpo caloso, giro central, posterior e anterior, núcleos da base, precuneus e a região subgenual do cérebro. Nomes difíceis, né? Mas ela pesquisa e as pessoas que mexem com o cérebro, que estudam o cérebro, entendem cada parte. E tudo foi projetado por quem? Por Deus. Essa estrutura permite o lobo frontal se integrar e gerenciar atividades nas outras partes do cérebro. Podemos observar nossos próprios pensamentos. Uma das características mais empolgantes da região frontal do cérebro é como ela nos capacita a termos o controle de nós mesmos e observarmos nossos próprios pensamentos. Podemos observar nossos próprios pensamentos e ações e tomar decisões quanto a eles. Repetir na mente princípios bíblicos como levar cativo o pensamento, renovar a mente, lançar sobre ele ansiedade e não andar ansioso por coisa alguma, se tornar menos pesado quando percebemos, se tornam menos pesados quando percebemos que Deus nos equipou para fazer essas coisas. Aí nós lemos esses versículos, eles se tornam mais leves. Por quê? Porque eu sei que Deus me capacitou, Deus me equipou, Deus equipou você. Deus nos equipou, então é mais tranquilo, eu posso renovar a minha mente, eu posso levar cativo todo pensamento, eu posso lançar sobre o Senhor toda ansiedade, e eu não preciso andar ansiosa, então eu estou trabalhando o meu pensamento. Quando escolhemos a vida,
Deuteronômio 30:19. O diamante brilha mais quando escolhemos qualquer outra coisa que não é a vida. O diamante perde o seu brilho. Olha que lindo. Deus colocou diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Se escolhermos a vida, o diamante ele tem mais brilho. Mas quando nós escolhemos qualquer outra coisa, ele perde seu brilho. Essa é uma analogia simples do que acontece no cérebro. Escolhas erradas causam danos cerebrais, causam dano no cérebro. Ou seja, o seu cérebro não tem aquele brilho, não funciona perfeitamente, ele está sendo danificado com escolhas erradas. Escolhas certas melhoram o funcionamento cerebral. Nossa VPM, nós temos o que eu gosto de chamar de vantagem de perspectiva múltipla, VPM para abreviar. Nossa natureza multifacetada e única, feita à imagem de Deus, nos permite ver as coisas de muitos ângulos diferentes, como se fossem perspectivas diferentes. Nós temos a oportunidade única de avaliar nossos pensamentos e o impacto deles e escolher nos conectar a quem? A videira. Quem é a videira? É Cristo. Nós somos os ramos, então nós temos essa oportunidade de conectar a Ele para restaurar o crescimento e eliminar os ramos dos pensamentos tóxicos. Nós somos diretamente responsáveis por aquilo em que escolhemos pensar e em quem nos estabelecemos. E tomamos essas decisões na privacidade da nossa própria mente. Enquanto você pensa, é importante diferenciar a pessoa que você realmente é. O único real multifacetado você, da pessoa que você se tornou através das escolhas tóxicas. Ou seja, você escolheu pensar que você é incapaz, porque muitas vezes você ouviu lá atrás que você é incapaz, que você não vai dar conta. Aí você escolhe pensar e acredita nessa mentira? Então você tem que diferenciar esse pensamento do que você é. Então olhe para você, você é capaz, tome posse daquela palavra. O Senhor diz, não temas, eu sou contigo. Não te desanimes. Então é renovar a mente, é reconectar a videira. Felizmente, você pode ver ambas e escolher se reconectar a Jesus, renovar a sua mente. Seu cérebro irá seguir as instruções e escolhas de sua mente e irá mudar a paisagem dele adequadamente. A parte 2 deste livro vai ajudá-lo a fazer exatamente isso. Você é um ser pensante. Vamos nos aprofundar no cérebro e ver o quanto seu livre-arbítrio e suas escolhas são influentes e reais. Você é um ser pensante. Você pensa o dia inteiro. Você pensa até quando dorme. Pensar durante o dia é um processo de construção, ao passo que pensar durante a noite é um processo de seleção. Enquanto você pensa, você está fazendo seu caminho até alguma decisão, seja ela muito simples, como o que comer, ou complexa, como escolher um de vários rumos a que você é apresentado. Toda atividade de pensamento é real. Por isso que é muito importante saber o que vai se pensar. Jesus é tão maravilhoso que nos orientou através de Paulo, Filipenses 4:8, até no que nós vamos pensar. Toda essa atividade de pensamento é real e ela pode ser vista em vários tipos de reprodução de imagens cerebrais. Quando nós pensamos, coisas inventivas, maravilhosas, incrivelmente complexas acontecem. Mesmo se você não entender completamente o que estou dizendo nos próximos poucos parágrafos. Admire o quão complexo é o modo como Deus nos fez. Salmo 139, maravilhosamente o Senhor, assombrosamente o Senhor nos gerou no ventre da nossa mãe. A simples atividade mental e da sua leitura nas próximas linhas, gerações quânticas, eletroquímicas e eletromagnéticas em seus neurônios. Isso causa campos magnéticos que podem ser medidos, impulsos elétricos que podem ser rastreados, efeitos químicos que podem ser vistos e medidos, fótons a serem ativados que podem ser retratados em telas de computador. Atividade genética que pode ser explicada usando física quântica e vibrações das membranas dos neurônios que podem ser captadas por instrumentação. Essa atividade combinada inicia uma sequência de ações organizadas e complexas de neurotransmissores, proteínas e energia, o que forma um sinal. Seu pensamento acabou de criar um sinal poderoso que irá mudar a paisagem do seu cérebro. Você cria sinais. Esse sinal
que você acabou de criar passa pela membrana da célula, viaja até o núcleo da célula e entra no cromossomo, ativando uma cadeia de DNA. O DNA é compactado, quase como se estivesse em um casulo, até ser ativado e aberto pelo sinal. Quando o DNA está compactado, está em um estado dormente ou inerte. Esse casulo também protege o DNA do restante do ambiente intracelular, enquanto nesse estado inerte. Portanto, o DNA compactado precisa ser aberto para que o código genético apropriado necessário para construir a proteína possa ser lido. Quando o DNA é aberto, o código é lido. O RNA, um tipo de proteína que quase age como fotocopiadora, faz uma fotocópia do código, que irá servir como um guia ou plano arquitetônico para construir as proteínas dentro da máquina que está dentro da célula. Isso se chama expressão genética, criar essas proteínas. E essas proteínas que você faz com que fossem construídas contêm a informação que você acabou de ler como um pensamento ou memória. Você criou uma substância, moléculas são montadas e transformadas em proteínas pelas instruções genéticas dentro do DNA. Essa instrução ditam a anatomia e fisiologia dos nossos corpos, e nós controlamos até 90% desses processos através de quê? Do pensamento. Enquanto cientistas mapearam brilhantemente toda a sequência de expressão genética e montagem de proteínas, eles prestaram muita pouca atenção aos sinais que fazem a coisa toda acontecer em primeiro lugar. Vamos parar por aqui, capítulo 2, parte 1, e depois nós voltamos amanhã com o capítulo 2, parte 2, tá? Que Jesus abençoe vocês. Segunda-feira estaremos aqui, se Deus permitir. E a mensagem do papai? Tá travando toda vez que eu tô parando de compartilhar. O que que tá acontecendo? E a mensagem do papai? Lê aí. Mensagem. Vê? Calma. Deus abençoe vocês. Até amanhã.